Hello guys, how are you doing? Fala galera, professor Rony aqui. Hoje eu vou estar revelando um segredo importantíssimo para vocês, que é o motivo. Qual o motivo que as universidades deixam vocês utilizarem dicionários físicos, né? Português, inglês, português, para fazerem as provas de proficiência no mestrado e no doutorado. As pessoas perguntam, cara, eu vou fazer uma prova, mas por que eles permitem o dicionário? Qual é a serventia dele? E hoje eu vou revelar esse segredo para vocês. Let's go! Bem, pessoal, no direcionamento de hoje eu vou mostrar para vocês como a gramática básica pode te ajudar a utilizar o dicionário com mais eficácia para traduzir alguns termos durante a prova de proficiência em língua inglesa para mestrado e para doutorado. Então, let's rock! Aqui eu utilizarei um dicionário digital, porém ele tem basicamente a mesma lógica do dicionário físico, tá? Vamos aqui para o texto primeiro. Nós temos aqui um texto falando sobre os efeitos do turismo no crescimento econômico e emissões de CO2, uma comparação entre economias desenvolvidas e em desenvolvimento. Nós temos aqui alguns termos, por exemplo, vamos começar aqui já com essa primeira linha, nós temos a palavra examines. Eu vou pegar ela. Imagine que você está lá, na hora da prova, pegou o dicionário, você não sabe o que significa aquilo. E você digita. Bem, por que você precisa saber gramática? Pelo menos o básico dela. Aqui no dicionário eu digitei examines, mas só ele não me deu examines, ele me deu examine. O motivo, muito simples, todo verbo na terceira pessoa do singular, ele tem que ter S. Então essa palavra, em primeiro lugar, ela não está no plural, não é examinam, e ela está no singular, esse é o primeiro ponto. E o dicionário não vai te dar essa palavra na terceira pessoa do singular. Então, o que você precisa saber? Você precisa aprender a regra para desfazer essa regra na hora que você for utilizar dicionários. Então, aqui está a palavra, né, na sua forma original, na raiz dela, né? Examine, no infinitivo, o verbo no infinitivo. Já no texto, ele mostra para ti com terceiras pessoas do singular. E, por você não saber disso, você pode acabar confundindo que essa palavra está no plural, e você procura ela no dicionário de todo jeito, mas você não acha. E fala, meu Deus, onde é que está essa palavra? Ela não vai estar lá. Ela vai estar na forma de infinitivo, tá bom? O mesmo caso com a palavra compares, tá aqui também. É a mesma linha de pensamento. Vamos ver se nós achamos outra palavra. Tá, a palavra developed. A palavra developed, que significa desenvolvido, ela está no passado, e você coloca lá no dicionário, e ela te acha como adjetivo, né? Países desenvolvidos. Mas ela pode ser um verbo também, develop. E aí que vem a loucura inteira. Cara, mas é adjetivo, e no passado, bem aqui, ó, tem o verbo no passado develop, que significa desenvolver, também é developed. Como é que eu vou saber a diferença? Como é que eu vou saber como procurar ela no dicionário? Enfim, primeiro ponto. Enquanto adjetivo, você consegue sim achar ela no dicionário. Enquanto verbo, não. Por quê? O dicionário, ou seja, obviamente, quem criou, né, o dicionário X, ele acredita que você saiba, pelo menos, regra de passado simples para verbos regulares. Todo verbo regular termina em ED. Então, quando você for procurar isso no dicionário, ele vai estar no infinitivo, mais uma vez. E aqui você vai saber que a palavra develop, no passado, vira developed. Já, para que você saiba se ela é o verbo ou o adjetivo, você tem que ver a posição dela na frase. No caso, todo adjetivo vem antes de substantivo. No caso aqui, o substantivo em questão é economia, tá? As economias. No caso, o developed, que é desenvolvido, e developing, que é em desenvolvimento, os dois estão como adjetivos e não como verbos. Então, só nessas duas linhas, nós já vimos aí muita coisa que tem que ser quebrado por partes
para que você consiga, na hora de usar o dicionário, né, traduzir isso com eficácia e saber a classe gramatical da palavra em questão. Porque, nós já falamos aqui, tem provas que pedem para que você traduza termo X, ou então que você diga com qual palavra está relacionado. Então, na hora que você vai utilizar o dicionário, você precisa saber dessas pequenas regras. Porque na hora que você faz algum tipo de prova, ele pede esse termo, developed, está relacionado a qual desses termos? Ele te dá as opções, economia, emprego, crescimento, então você vai ter que saber, né? E aí, é verbo ou é adjetivo? Tem uma pergunta X assim. E você vai ter que saber a diferença dos dois. Então, tá aí a prova do motivo que você deve saber, pelo menos gramática básica, obviamente quebrada em partes ali, para que você consiga digerir todas as informações, e na hora que você for usar o dicionário, você conseguir utilizar ele com eficácia. Eu dei um exemplo de verbos na terceira pessoa e de uma palavra, no caso aqui, que tem duas classes gramaticais. O passado simples do verbo develop, que é desenvolvidos, nesse caso aqui, e developed, adjetivo que também é desenvolvido. Olha que louco isso. Então está aí esse direcionamento que é extremamente importante para que você consiga atingir sucesso e traduzir com muito mais eficácia os termos durante as suas provas. Bye bye, see you around, brothers!